Graça e paz mais que vencedores, bom dia para você, para sua família. Estamos começando mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, e é muito bom ter você aqui conosco. Eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com vocês, uma palavra que certamente vai tocar o teu coração. Hoje é um dos dias mais importantes do nosso calendário, porque foi em uma sexta-feira como essa que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi levantado naquela cruz para salvar a humanidade. Pastor, mas toda Semana Santa acontece em data diferente, então não foi hoje. Queridos, isso aí é uma questão de calendário, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não importa. O importante é que ele foi colocado naquela cruz e ele redimiu a humanidade. Ele nos salvou por amor. É isso que deve ser celebrado. Jesus pagou o preço da redenção e você deve hoje refletir sobre isso todos os dias, mas hoje você deve parar e pensar sobre esse ato de amor de Jesus por você. Jesus te ama. Eu disse, Jesus te ama. Não importa como você está nesse momento, não interessa se você está passando uma luta ou se não está, se está tudo bem, se tudo vai mal, se você está com saúde ou enfermo, se está bem financeiramente ou se está passando lutas, se tudo está dando certo, se tudo está dando errado, isso não importa. Jesus te ama e ele morreu por você para salvar a sua vida, para arrancar você e a mim das garras de Satanás e nos levar para a eternidade, e assim vivemos para sempre com o Senhor. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra, uma passagem bíblica que narra o momento em que Jesus deu o seu último brado, por volta das 3 horas da tarde, quando ele disse tetelestai, ou seja, está consumado. Eu cumpri a missão pela qual fui enviado pelo Pai, de redimir a humanidade. Tetelestai, está finalizado. Tetelestai, está consumado. Queridos, Jesus morreu na cruz por todos nós. E essa palavra nos conta um pouquinho sobre esse momento de tanta dor que ele viveu. Mateus capítulo 27, versículo 45 a seguir. Escutem, por favor, essa leitura com bastante atenção. Se você tem uma Bíblia aí de fácil acesso, você pode também acompanhar Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto
e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meu Deus, que palavra poderosa, que palavra tremenda, queridos. É uma palavra que nos traz a uma profunda reflexão, porque ali estava Jesus se entregando pela humanidade. Após uma noite de quinta-feira muito sofrida, uma manhã de sexta-feira flagelante, Jesus foi pendurado numa cruz áspera. De acordo com Marcos 15, 25, a Bíblia diz que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali ele estava se entregando pela humanidade. E naquele momento em que ele estava naquela cruz, uma porta para a redenção da humanidade estava sendo aberta. Ele mesmo é essa porta pela qual nós podemos entrar e encontrar salvação. E naquele momento em que as pessoas debochavam dele, ridicularizavam daquela situação, ele abriu sua boca. Em Lucas capítulo 23, 34, diz que quando ele foi falar, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, essas palavras foram ditas, pronunciadas por Jesus no momento de muita dor. Jesus poderia ter pedido ao Pai para fazer alguma coisa que provasse a sua inocência diante dos seus inimigos e da multidão que assistia a tudo como se fosse um mero espetáculo. Jesus poderia ter pedido ao Pai que aliviasse um pouco a sua dor. Jesus poderia ter pedido ao Pai que mandasse um raio sobre os inimigos e matassem todos eles. Ele não fez nada disso. Quando ele abre a boca, ele pede ao Pai que considere os carrascos como insensatos. Ao invés de condená-los, Jesus intercedeu por eles. E até hoje é assim. Jesus continua intercedendo pela humanidade. Ele deseja que todos sejam salvos. Jesus estava ali na cruz, as horas foram passando e quase às 3 horas da tarde, Jesus enfrentou uma outra dor. E essa foi muito terrível, porque ele sentiu a dor do desamparo. De acordo com Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de muita dor, Jesus estava carregando sobre seu corpo o pecado da humanidade. A coroa de espinhos, os cravos nas mãos e pés, a angústia, as dores, o escarnecimento, todas as nossas iniquidades pesavam sobre ele. E quando ele vai buscar um apoio de Deus, não há resposta. E ele percebe que, como o homem Deus, ele está sozinho ali naquela cruz, pois ele era o Cordeiro e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar, ele veio para cumprir uma missão, e naquela hora de dor, ele olha para Deus e ele não encontra nenhum amparo, nenhuma resposta, porque ele estava ali pagando por nosso pecado, ele estava nos salvando, e era o Jesus homem, o Jesus físico, que estava ali naquela cruz sentindo as dores por causa dos nossos pecados.
Depois de um longo período de sofrimento, chegou a hora da consumação da redenção. João 19:30 está escrito assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus e gratidão ao nosso amado Senhor Jesus por essa obra realizada na cruz do Calvário. Todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus estavam ali se cumprindo naquele exato momento, nessa hora em que ele estava naquela cruz. A humanidade estava recebendo a quitação, o pagamento de todas as suas dívidas, de todos os pecados, de tudo que havia de prisão espiritual, correntes, algemas, tudo que estava nas mãos do inimigo naquele momento foi quebrado. Jesus abriu uma porta para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta ao Pai. Tudo que estava sobre nós, que trazia condenação, foi resolvido por Jesus. Hoje, o diabo pode te acusar, mas ele não pode te condenar. Ele é acusador, ele acusa todas as pessoas, mas ele não pode te condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nesse Jesus, que se entregou na cruz em favor da sua vida. Agora, nós não temos apenas uma porta aberta para a condenação, porque a condenação é uma possibilidade para todas as pessoas e vai se cumprir na vida daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aqueles que dizem: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, esses vão entrar por uma outra porta que é a porta da graça, a porta do perdão, a porta da reconciliação. Entre por essa porta e conceda descanso para a sua alma por meio de Jesus. Que hoje você possa parar para pensar em toda a obra que Jesus fez por você. Todos os dias precisamos agradecer a Deus, todos os dias precisamos reconhecer este sacrifício. Mas hoje é um dia especial, que não seja apenas um dia para você se divertir, para você se reunir com a família, para ter um bom almoço, quem sabe uma reunião familiar, mas que seja uma oportunidade de você refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz por você. Pense nisso, reflita sobre tudo o que ele viveu, porque tudo foi por você. Jesus sofreu na cruz por amor a nós. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu não tenho o que dizer hoje, somente eu agradeço aqui por tão grande salvação, pela obra da cruz. Meu Deus, obrigado por ter enviado Jesus, teu Filho amado, para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor Jesus, muito obrigado por ter enfrentado toda a dor do chicote, a dor da coroa de espinhos, a dor dos pregos, a dor do desamparo, do escárnio, do abandono, a dor que o Senhor sofreu. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu da humanidade. Obrigado, Senhor Jesus, por ter executado o plano do Pai. Obrigado, Espírito Santo, por me fazer enxergar esse plano de redenção. Obrigado, Espírito Santo, por estar abrindo os olhos de tantas pessoas para que elas possam enxergar o propósito do sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por ter resgatado a nossa alma do caminho de perdição. Muito obrigado por ter nos tirado do inferno e ter nos levado para o céu, porque esse é o nosso futuro, a eternidade, a presença do Senhor, as mansões celestiais, onde estaremos para sempre diante de Deus.
Muito obrigado por esse dia. Abençoe todos os teus filhos, todas as famílias aqui representadas através de um inscrito desse canal. Abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você for abençoado com essa palavra, por favor, compartilha com outras pessoas. Espalhe essa palavra, irmãos, porque com certeza muitas pessoas serão abençoadas através dela. Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.